Salve, salve alunos, sejam todos muito bem-vindos ao longo dessa aula. Meu nome é Hugo Henrique, sou do município de Piraquara e venho aqui trazendo mais algumas informações da física para vocês. Então, sem mais delongas, vamos à nossa aula? Então, vamos lá então. Fala um pouquinho sobre a parte de termologia. É o estudo científico dos fenômenos relacionados ao calor e à temperatura, como transferência de calor, equilíbrio térmico, transformações sofridas por gases, mudanças de estado físico, entre outros que temos ali. Então assim, podemos estar analisando o conceito da temperatura, medindo o grau de agitação térmica das moléculas. Vamos tentar compreender alguns fenômenos que temos ali. Quando você tem uma temperatura elevada, então você vai ter que os átomos eles estão mais agitados. Existe uma coisa que é chamada de energia interna, ao qual eles começam a estar se movimentando muito mais. Isso é a consolidação do que temos ali com o conceito da temperatura. Entretanto, se a temperatura reduz, você vai ter que os átomos eles já não têm tanta mobilidade para estar se deslocando. Essa mobilidade fica restrita por causa da baixa temperatura. E aí você vai ter movimentação atômica? Vai, mas ela vai ser muito menor, até que você chegue numa temperatura mínima possível. Mas isso é assunto para a gente ver um pouco mais para frente. A ideia que tem ali é que você consiga estar associando o grau de movimentação ali de um átomo com a energia térmica que tem no ambiente. E quanto maior for então esse conceito que a gente chama de temperatura, maior vai ser a agitação desses átomos. Quanto menor então for a temperatura ambiente, menor será a agitação desses átomos. E aí você pode analisar esse conceito até vinculado ao reino animal. Verifique assim, imagina assim, nasceram alguns filhotes de cachorro, alguns filhotes de gato e de repente está frio. Todos vão ficar empilhadinhos ali para que eles consigam estar mantendo o calor, elevando a temperatura deles ali, todos estarão se protegendo do frio, junto com a mamãe deles no caso ali. Então o que você vai ter? Você consegue estar mantendo a temperatura estabilizada. Isso para quê? Questão de sobrevivência. O átomo faz a mesma situação. Em um dia de temperatura quente, imagine um cachorrinho que ele tem muito pelo. Então ele fica muito agitado por causa da temperatura. Com o átomo é a mesma situação. Então aí você tem todo esse conceito que você consegue estar vinculando. E o reino animal consegue estar mostrando diversos exemplos disso. E talvez até na sua casa você consiga estar percebendo isso também. Associando dias quentes com dias frios com o seu pet. Então você consegue estar fazendo essas associações, ok? Vamos lá então, a aula novamente, me acompanhe na tela? Olha o que temos ali. Então a temperatura é a medida do grau de agitação das moléculas que compõem um corpo. Então olha o que temos ali. Imagina a situação de diversas moléculas que vão estar interagindo, diversos átomos que tem, cada um com uma determinada temperatura. Quando você começa a gerar essas colisões, você tende a manter uma estabilização. Nessa ideia da estabilização, chega-se no conceito que a gente chama então de equilíbrio térmico. Poxa vida, professor, mas como que eu consigo vincular essa ideia? Imagina assim, que você gosta de tomar um café com leite, você pega um café bem quente, que acabou de ser passado, você mistura com leite ao qual você acabou de retirar da geladeira e você mistura. Você vai perceber que a temperatura final nunca vai ser possível ser maior do que era do café, que é o que tem a temperatura mais alta, ou jamais vai ser menor do que a temperatura que era do leite inicialmente. Ele vai estabilizar nesse meio do caminho. O café, analisando a porção líquida, você vai ter que ter uma temperatura, tem uma mobilidade. Já o leite tem uma outra mobilidade. Entretanto, quando se misturam, eles vão estabilizar termicamente e manter a mesma temperatura. Você pode pegar um café que foi passado a 90 graus, misturar com leite ali que está a 5 graus e você pode tomar um café com leite ali que seja harmonioso por volta de 60 graus. Então você tem essa estrutura ali. Então você acaba vinculando esse conceito com o equilíbrio térmico, ok? Essas características da temperatura que tem dos corpos ali. Vamos ali a tela novamente? Então olha o que temos ali. Calor é energia térmica em movimento, ou seja, a energia cinética proveniente da movimentação dos átomos e moléculas. E aí você consegue
consegue estar percebendo na sua casa, por exemplo, quando está um dia mais quente, quando está um dia mais frio. Será que fisicamente faz sentido você falar isso? Será que não seria correto um dia que tem um fluxo de calor maior e outro dia um fluxo de calor menor? Então, fica isso para você até estar discutindo, debatendo com o seu professor. É um levantamento interessante que a gente pode fazer esse tipo de questionamento. Ainda mais na sala de aula, você consegue estar vinculando muito a partir dessas perguntas ali. Vamos aqui à tela novamente. Olha o que temos ali. Nessa ideia que a gente vai ter ali, onde a temperatura do objeto ali que está à esquerda tem uma elevação comparado com a sua parte à direita. E perceba que você tem uma unidade de área que aparece ali. E você tem uma flechinha azul que tem um símbolo grego. Aquele símbolo grego indica fluxo de calor que você vai estar tendo ali. E nessa ideia, imagine que você está segurando, por exemplo, uma concha ou uma espumadeira e ela vai estar em contato com o alimento. Você percebe que com o passar de alguns minutos, o fato de você pegar na extremidade dela já vai estar aquecida. Isso aconteceu por quê? Por causa do fluxo de calor que está avançando da onde está mais quente para onde está mais frio, buscando a estabilização térmica. É isso que acontece. Vamos ali à próxima tela. E aqui, ó, o que a gente vai ter? A ideia da lei zero da termodinâmica. Olha o que ela diz ali. A lei zero da termodinâmica afirma que se dois sistemas estão em equilíbrio térmico com um terceiro sistema, eles também estão em equilíbrio térmico com o outro. É também conhecido como princípio zero da termodinâmica. E aqui o que eu posso dizer para vocês? Se você pega um componente, deixa ele em um sistema isolado, pega uma caixa de isopor e você coloca um monte de refrigerante e você coloca gelo por cima, a tendência é que eles vão se estabilizar a uma menor temperatura. Entretanto, essa mesma caixa de isopor você pode deixar um monte de salgados aquecidos, como coxinha, risoles, pastel, entre outros ali, que ele vai manter quente. Então você tende a estabilizar a temperatura como um todo, seja em componentes com temperatura elevada ou seja componentes com a temperatura mais baixa, certo? Então aí você consegue estar trabalhando com toda essa configuração ali, vinculando a temperatura à alimentação, que é um dos exemplos que a gente consegue estar trabalhando ali. Vamos à tela novamente? Olha o que ele nos traz ali, nosso primeiro quiz. Olha o que ele pede ali. Qual é a definição de calor? Vamos às opções. Letra A é a energia térmica em movimento, ou seja, a energia cinética proveniente da movimentação dos átomos ou moléculas. E letra B é a medida do grau de agitação das moléculas que compõem o corpo. Então, um tempinho para vocês pensarem na resposta. Vamos lá então, querido estudante, para a gente compreender certinho qual que é a definição dessa temática. Me acompanhe na tela ali. Qual é a definição de calor? Pessoal, é energia térmica em movimento, ou seja, energia cinética proveniente da movimentação dos átomos ou moléculas que compõem esse corpo ou esse objeto. O que você vai ter? Essa ideia do fluxo de calor, gente, ela sempre vai estar avançando, sempre vai estar fluindo do objeto mais quente para o objeto mais frio. Isso é um princípio da termodinâmica. Se a gente for analisar, o contrário pode acontecer? Gente, aí não é uma coisa espontânea, não é natural. Pode acontecer, se você forçar a barra que isso venha acontecer, você tem mecanismos tecnológicos que venham a fazer isso, mas não é um procedimento natural, você consome muita energia para fazer isso, ok? Vamos avançar então aqui, ó. Olha o que temos, aferição da temperatura. Gente, um detalhe de suma importância que eu venho dizer para vocês ali, quando você olha pela televisão, por exemplo, ou você escuta pelo rádio, ou você lê em um sistema de
de revista ou de jornal, e de repente você vê assim que na sua cidade você vai ter ali uma temperatura máxima, uma temperatura mínima para aquele dia. Como que procede essa informação? E daí se você olha, por exemplo, a temperatura hoje é 22 graus, daí quando você vai no sol, dá aquela sensação que está mais quente a temperatura, ou quando começa a ventar que dá aquela sensação assim de uma temperatura mais baixa. O que é o correto no final das situações ali? Então vamos compreender um pouquinho como funciona essa temática. Me acompanhe na tela ali. Olha o que temos. O Instituto Nacional de Meteorologia, INMET, representa o Brasil junto à Organização Meteorológica Mundial, OMM. Analisam e observam as condições meteorológicas da América do Sul. A OMM estabeleceu alguns critérios, padrões e recomendações para a instalação de estações meteorológicas e leituras dos instrumentos. Esses procedimentos são adotados de maneira oficial no mundo inteiro. E aqui o que acontece? Não é o fato de você sair no sol, você colocar um termômetro teu no sol ali, que você vai estar pegando essa ideia da aferição correta. Então, assim, percebam certinho que existem técnicas para você estar trabalhando que você venha a buscar essa informação. Me acompanhe na nossa próxima tela ali. Olha o que temos. Os abrigos meteorológicos são estruturas onde os instrumentos meteorológicos ficam dispostos para que as intempéries e as ações dos raios solares diretos ou refletidos não interfiram tanto na medição dos instrumentos. E aqui eu quero mostrar para vocês ali uma imagem de uma estação meteorológica. Percebam que ela está acima do chão, percebam que ela tem uma coloração branca e ela vai ficar interno a esse componente. Essa situação vai fazer com que a parte branca reflita os raios solares, ou seja, não tem uma incidência de calor direta nele ali. Então vai bater na parte branca, pelo princípio que você vai ter das cores, o branco reflete. Então tem a incidência no branco, é refletido e não vai ter interferência interna ali. O que acontece? A altura que ele fica do solo ali, a 1,10 m, 1,20 m, que ele fica ali, conforme você tem os dois termômetros, eles vão dar a temperatura limitada como máxima e mínima. E aí você consegue ter a ideia da temperatura que você vai ter ambiente. Olha a nossa próxima imagem que temos ali. São dois termômetros que são utilizados como referência. Um termômetro é o de mercúrio e outro termômetro é o de álcool. O termômetro de mercúrio vai fazer a aferição da temperatura máxima. Já o termômetro de álcool vai fazer a aferição da temperatura mínima. Por isso que quando você olha um telejornal, você lê um jornal ou você escuta no rádio, você vai ter assim, a previsão do tempo vai indicar fatores ali, sol, chuva, neve, mas aí você vai ter a ideia de uma temperatura máxima e uma temperatura mínima. Então aqui você consegue pegar esses componentes ali. Você não vai ter efeitos como vento ou sol. Por isso que quando você está andando por uma praça pública e de repente tem aquele termômetro solar que lá vai estar indicando 38 graus e você olha pela temperatura oficial, está 25, dá essa diferença? Dá. Por quê? Porque a aferição que é feita oficial, ela é medida na sombra e a 1,10 m, 1,20 m de altura. Aí quando você pega uma situação de exposição ao sol, é claro que a situação vai ficar muito maior. Por isso, em algumas cidades do Brasil, você pode até fritar ovo, basicamente no asfalto. Por quê? Porque a temperatura é muito elevada. Então, isso realmente acaba acontecendo. Centros urbanos têm uma tendência de você fazer uma ilha de calor. É o que você vai ter nas grandes capitais, seja do Brasil ou nas cidades grandes que temos aqui dentro do nosso estado, onde você vai ter que a tendência do centro urbano, por ter muito concreto, por exemplo, puxa uma temperatura muito elevada, que é o caso de Cascavel, Londrina, Curitiba, entre outras que a gente acaba trabalhando, tem essa tendência. A única das grandes cidades do nosso estado ali que não tem isso, essa ilha de calor, é Maringá, justamente pela grande arborização que você vai ter no centro urbano. Então, a ilha de calor você desloca para os bairros laterais. Então, você não tem aquela concentração de calor muito ampla no centro, mas sim nos bairros mais afastados, onde você não tem uma arborização. Então, aí você consegue estar percebendo isso. Então, dois fatores que eu digo para você. Então, se a temperatura oficial está falando que está lá 30 graus e você está no sol,
Com certeza, a temperatura que você está exposta está uma temperatura muito maior do que 30 graus. Ou num dia de frio, de geada, que fala que a temperatura mínima é 2 graus e começa a ventar bastante, aí você começa a perceber que a temperatura realmente está menor. E isso é o que a gente chama de sensibilidade térmica. Então aí ficam os conceitos até para vocês estarem debatendo em sala de aula aí com o seu professor, ok? Me acompanhe na tela novamente. Olha o que temos aqui no exercício. Quando saímos ao sol, percebemos que a temperatura se eleva. Essa temperatura podemos dizer que está relacionada à ferição oficial? Vamos às respostas ali. Sim, pois o ambiente é o mesmo e a temperatura é constante e contínua em todos os lados. Letra B, não, pois a medição oficial é realizada com todo um parâmetro de referência, não incluindo a exposição ao sol. Então, um tempinho para vocês responderem essa questão. Vamos lá então, queridos alunos, para a gente ver certinho. Vimos anteriormente que para você estar trabalhando com a ideia da temperatura oficial, então você tem alguns parâmetros de referência, como está num ambiente que seja isolado do sol, que tenha a parte externa pintada de branco, que você tenha uma certa altura do chão. Então você tem essas situações ali para a gente estar trabalhando. Então na circunstância em específica, temos que a resposta aqui seria então a letra B. Aqui ó, então ele fala ali, a medição oficial é realizada com todo um parâmetro de referências, não incluindo a exposição ao sol, certo? Vamos avançar então ali? A sensação térmica, isso eu quero trazer para vocês algumas influências ali que vocês já passaram na vida de vocês e continuamente a gente vai passando dia após dia. Então, me acompanhe lá. É a combinação da temperatura com outros fatores meteorológicos, como o vento. Sabemos que a pele do nosso corpo é o maior órgão que temos e, por isso, uma fonte muito importante de informações.
após o banho, seja em um chuveiro ou em uma piscina, às vezes sentimos um pouco de frio. Sabemos que a evaporação de um líquido faz baixar a temperatura. Por esse motivo é que sentimos frio quando estamos molhados. Então, já aconteceu com vocês de vocês irem para o litoral do nosso estado ou avançar para tomar um banho de rio e quando você está submerso, você tem que a temperatura acaba estando assim bem acessível, mas quando você levanta já dá aquele calafrio? Acontece por causa disso. É um efeito direto que você vai ter ali da temperatura que vai estar influenciando o seu corpo, certo? Então, olha o que acontece ali. O vento também é uma outra situação. Se esse mesmo exemplo que eu dei para vocês ali acontece em um dia que você está tomando banho de rio ou que você está tomando banho na praia, claro, com toda a segurança possível, e aí você tem a exposição ao vento, você percebe que você às vezes começa até a bater os queixos de frio. Isso acontece, é um procedimento natural do seu corpo, é uma reação natural, porque a variação da temperatura acabou sendo muito rápida, e aí você tem esse tipo de efeito que acaba acontecendo, ok? Vamos avançar então mais um pouco? Então, olha ali, ó. Uma escala termométrica é utilizada para fazer as aferições da temperatura local, como também ocorre com o índice pluviométrico, pressão atmosférica. É composta por valores estabelecidos de forma arbitrária e a partir dos pontos de fusão e ebulição da água. A sua função é medir as temperaturas, mostrando por meio de seus valores se um corpo está quente ou frio. Então, aqui, o que a gente consegue estar trabalhando? Temos um padrão. Se eu falar para vocês que a temperatura hoje é 2 graus, eu não preciso falar está quente ou está frio. Se eu falar que a temperatura está 30 graus, eu também não preciso falar se está quente ou está frio. Pela denominação da praticidade, da experiência de vida que você tem, você consegue estar vinculando o valor numérico a uma informação que seja plausível para você, ok? Você tem um parâmetro de referência. Então, vamos ali então à nossa tela. Olha o que ele fala ali, ó. Para criar uma escala termométrica arbitrária, precisamos estabelecer os valores para os pontos de fusão, que é o ponto de congelamento, e ebulição, ponto de fervura da água. Ao lado temos 3 referências termométricas, graus Celsius, graus Fahrenheit e Kelvin. Mas o que são esses componentes? Perceba os valores que aparecem ali, ó. Na parte de cima, nesse topo, PV, que é o ponto de vapor, na parte de baixo, PG, que aparece ali como ponto de gelo ou ponto de fusão. O que seria isso? Então vamos à próxima tela. Olha o que temos. Nessas escalas termométricas temos o padrão oficial no nosso país, que é a escala Celsius, que foi criado por Anders Celsius, onde ele estipulou que o ponto de fusão da água, o congelamento para a escala dele seria 0 grau e o ponto de fervura da água seria 100 graus. Então, por isso que se fala para você, qual a temperatura que a água congela, você fala que é 0 grau, porque Celsius acabou estabelecendo esse ponto de referência. Entretanto, o termômetro dele não era tão bom. De Daniel Fahrenheit era um pouco melhor. Tanto que alguns países que você tem ali, geralmente de língua anglo-saxã ou derivado dela, acaba trabalhando com esse tipo de escala, que é a escala Fahrenheit, onde ele estabeleceu que o ponto de congelamento para a água era 32 graus e o ponto de ebulição da água seria 212 graus, e isso para a escala dele. Avançando aqui, olha o que temos. A ideia do termômetro, então, é assim, ó, ele é um aparelho construído e usado para medir a temperatura ou as suas respectivas variações. É um instrumento composto por um elemento sensor que possua uma propriedade termométrica, isso é, uma propriedade que varia com a temperatura. Então, assim, ó, percebam ali tem 3 imagens. O termômetro talvez convencional, que é usado na sua residência, que aparece ali uma mão segurando ele. Outro termômetro que muitos talvez até tenham em casa, que é um padrão que você vai estar verificando ali a sua temperatura local, sua temperatura ambiente. E um termo mais moderno que temos ali é esse termômetro ali, onde você acaba trabalhando com ele de infravermelho. Então aí você tem essa concentração por onde você faz as aferições então, da temperatura. Mas aí vem um detalhe, em contato com o corpo deles, de qualquer pessoa, isso vai gerar problema? Não, em hipótese alguma. O termômetro em infravermelho pode causar algum dano à sua pele? Em hipótese alguma. Só não mire no olho, porque pode ser que tenha algum tipo de exposição ali que não seja muito interessante ou conveniente fazer isso.
mas de uma maneira geral, então não tem danos algum ao seu corpo o fato de você estar ferindo sua temperatura, ok? Então temos esse tipo de situação onde você consegue estar vinculando a temperatura local. Aí você vê se uma criança está com febre, o tipo de termômetro que é adequado para fazer isso. Se você está numa indústria, por exemplo, e você quer dar choque térmico no chocolate, por exemplo, aí que tipo de termômetro que é o mais adequado? Então depende muito da forma que você vai estar trabalhando, a viabilidade que você vai ter e qual é a finalidade da utilização, ok? Vamos ali a tela novamente? Olha o que temos. O que revimos ali? Um pouco de termologia, a temperatura oficial e conceitos sobre o termômetro moderno, ok? Então era isso que eu queria trazer para vocês. Um grande abraço e até a próxima aula.